Opa, boa tarde a todos. Sou o professor Marcos Dionísio. Espero que todos estejam bem. Sou professor aqui da Rede Municipal de Fortaleza. Sou um dos autores de um projeto muito utilizado aqui no estado e no país chamado Luz do Saber, ok? E hoje eu vou fazer uma apresentação de como nós fazemos projetos de software livre, principalmente esse que eu estou mostrando para vocês aqui, com, e como isso acontece quando a gente faz essa interlocução e a colaboração com vários entes, ou seja, com a colaboração federal, estadual e municipal. Bem, é interessante, todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software livres ou com desenvolvimento de software, com programas educacionais, com projetos em escola, fazendo uso de tecnologia, todos nós sabemos, nós temos os grandes desafios de você ter uma boa base metodológica, uma boa base tecnológica, apoio, né, municipal, apoio político, apoio técnico. Aqui no estado do Ceará, e é essa experiência que eu quero relatar hoje, é a experiência exatamente disso, né? Eu sou um professor aqui da rede municipal, como falei para vocês, sou professor pesquisador aqui da FUNCAP, e eu gostaria de colocar como é que um projeto que nasceu da ideia de alguns professores, de algumas pessoas, se tornou e conseguiu a colaboração de vários entes institucionais. Então, aqui eu vou apresentar esse desenvolvimento e aplicação de um software para o ensino fundamental, ou seja, como a gente cria em parceria e como a gente está conseguindo fazer essas aplicações nas redes municipais. Bem, primeiro, dizer que o projeto atual já tem 10 anos, né? Então, nós já temos 10 anos que temos esse projeto chamado Luz do Saber. Ele é um projeto que visa trabalhar com crianças do ensino fundamental, principalmente crianças do primeiro ao quinto ano, trabalhando o processo de oralidade, de leitura, de escrita, e nós já estamos nesse projeto, nós estamos em 2020 atualmente, a gente tinha já uma primeira versão dele em 2009, ok? Ele surgiu como um projeto iniciado na Casa Brasil, que é um órgão que era ligado ao gabinete da Presidência da República, isso há 12 anos atrás. Depois nós começamos a ter uma prática com ele nas escolas e o governo do estado do Ceará começou a tocar esse projeto. E aí começou a chamar diversos atores, né? Os municípios, chamar a participação posterior de faculdade e outros entes. Atualmente, como é que a gente consegue fazer isso? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do projeto, mas vou falar o tanto que é importante a gente ter parcerias para que a gente consiga ter um trabalho com software livre, com tecnologia educacional dentro da escola. Primeiro, acima de tudo, o estado do Ceará é muito conhecido por trabalhar com alfabetização, letramento e ter excelente desempenho dos alunos na parte de alfabetização. E agora ampliando para todos os anos, inclusive ao ensino médio. E teve um entendimento através do governo do estado, da vice-governadoria, para a gente renovar o nosso projeto, ou seja, a gente começou a fazer parcerias com outros entes para que a gente possa ter realmente um trabalho efetivo dentro da escola. Mas vocês devem estar pensando agora como é que isso acontece, o que acontece na prática, quais são o papel dos parceiros, por que é tão importante a gente ter também essas parcerias públicas, né, desses entes participando. Então, o governo do estado do Ceará, ele sempre motiva os projetos voltados para a alfabetização e a parte tecnológica com o projeto que eu já falei. Há 2 anos atrás, nós queríamos renovar, porque a gente já trabalhava com software livre desde a primeira versão, mas com as novas tecnologias digitais de longas datas, de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, muitas coisas que nós trabalhávamos, que tinham que ter animação, que trabalhava com áudio, com vídeo, nem tudo isso era software livre. Então, você tinha muitas coisas que eram desenvolvidas em Flash, e em outras tecnologias que possibilitavam você ter mais animações e outras coisas, né? Então, o que a gente resolveu agora foi renovar, né? Renovar um software, um sistema que a gente já utiliza já há mais de uma década,
isso com diversas parcerias. E o que cada parceiro faz? O governo do estado tem uma empresa de fomento aqui que se chama FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, e existe um programa chamado Cientista-Chefe. Esse programa faz exatamente isso, ele busca saber qual a necessidade das secretarias, das redes de ensino, e ela fomenta isso para que aconteça na prática. E nós juntamos o cientista-chefe, que é a empresa de fomento, a Universidade Federal do Ceará, com o desenvolvimento e a produção de tecnologias para redes, para produzir softwares, aplicativos, sites e portais e ambientes virtuais de aprendizagem, e a expertise da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Ceará e da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. E aí esses parceiros começaram a produzir diversos produtos. Primeiramente, né, essa renovação já no novo software, numa nova linguagem, já aberto, usando HTML5, usando Java, aposentando diversas outras tecnologias que não são renováveis ou utilizáveis, fazendo essa migração para que a gente consiga também publicar e continue publicando software como software livre, né? Criando também uma versão para aplicativo, principalmente porque a gente viu para app, para celulares, porque muitas crianças e os adultos, agora 90% do público que usa as tecnologias educacionais, e agora na pandemia, 90% faz uso de dispositivos móveis, como celulares. Mas, para a gente ter um projeto de tecnologia e alfabetização dentro da escola, ele tem que estar interligado, não é a tecnologia por si só, ele tem que estar casando com o dia a dia do professor, com o material didático que o aluno usa, com as metodologias, com as formações. E é isso que os parceiros fazem, né? Então, os parceiros que dominam a tecnologia, a produção de tecnologias como o Instituto UFC Virtual, através do Laboratório de Mídias Educacionais, começou a desenvolver essa nova versão do software, a prefeitura a elaborar os próprios materiais didáticos, né, produzir os materiais para primeiro, segundo ano, e isso é tão importante porque a gente sempre fala, como nós já vimos aqui na apresentação de alguns colegas, o quanto é importante os alunos produzirem o próprio conhecimento, fazerem uso da robótica, criarem instrumentos, né? E é muito importante também que as redes, os entes públicos, consigam também investir, certo, em tecnologias próprias, né, em tecnologias abertas, livres, que não esteja dentro de amarras de empresas que cobrem royalties e tudo mais. E esse é o relato dessa experiência. É o relato de uma experiência, certo, de vários entes públicos que estão fazendo exatamente isso, cada um na sua especialidade, construindo um projeto conjunto com uma finalidade única, que é melhorar, né, a educação dos alunos, o nível de alfabetização, o nível de letramento desses alunos. Então, é isso que os parceiros colaboram. Por exemplo, não só as tecnologias educacionais, mas o próprio material didático, a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o Governo do Estado preparam com seus próprios professores, constroem seus materiais didáticos, né, os materiais que os alunos usam de forma regular. E esses são os recursos pedagógicos que eu estou mostrando aqui, que foram produzidos por esses parceiros, né? Então, os livros, que são os livros do primeiro ano que os alunos usam em sala de aula, o livro do segundo ano que o aluno usa em sala de aula. Agora, na época da pandemia, que nós ainda estamos vivendo, então, a produção de outros conteúdos e materiais, para que os alunos possam e os professores possam fazer utilização também. Ou seja, ao invés da gente importar uma tecnologia, da gente adquirir tecnologias, sejam elas tecnologias de hardware ou tecnologias do conhecimento, o que nós estamos vendo são as próprias instituições públicas produzindo tecnologias simples, fáceis, gratuitas, acessíveis, né? E a um custo muito inferior do que seria feito se você levasse para o modo comercial. Nada contra o comercial, nem outras soluções comerciais que também considero válidas, certo? Considero interessantes. Acho que tem que ter pesquisa e desenvolvimento em todas as áreas, tanto na área pública quanto privada também. No entanto, eu sempre considero que para os entes públicos é muito importante que ela seja
proprietária das suas próprias tecnologias o máximo que puderem, né? E também fazer uso dos seus quadros, né? Dos seus professores, ou seja, os professores da Federal, os professores do município de Fortaleza, são os próprios produtores de conteúdos. Então, ao mesmo tempo, nós produzimos, né, vários recursos e tecnologias, como softwares, né, um portal educacional com aplicativo, um aplicativo para celular também, que é para alfabetização, os próprios livros didáticos dos alunos também, sejam do primeiro e do segundo ano, e todos os recursos também que nós utilizamos aqui para trabalhar nessa época de pandemia que estamos vivenciando. E aí, qual o impacto do trabalho disso, né? O quanto que a gente consegue atingir, quantas pessoas a gente consegue agregar, não é? Esse projeto já tem muitos anos e é muito utilizado, já tem uma eficácia muito comprovada. Então, ele já é muito acessível para os professores, de bastante conhecimento, principalmente aqui no estado do Ceará, e também em outros locais. A gente pode ver aqui, por exemplo, as nossas visualizações de páginas. Nessa época de pandemia, a gente monitorou para poder saber quantos acessos de visualizações de páginas nós tivemos, né, para poder saber assim, será que o que nós estamos fazendo tem impacto? As pessoas usam? Quem será que usa? Realmente a gente está sabendo investir o dinheiro público em tecnologias livres? Bem, então nós tivemos aqui nesse período um total de mais de 3 milhões, né, de visualizações de páginas, e nós também tivemos acessos de outras cidades do Brasil que também fazem uso, porque a gente coloca disponível na internet, sem login, sem senha, qualquer professor pode usar, pode baixar os conteúdos, inclusive os materiais didáticos podem ser usados por qualquer pessoa, não somente a parte de software, né, de software que nós disponibilizamos, mas também a parte de material didático é disponibilizada junto com os softwares também. E aqui um pouquinho para que a gente possa entender a abrangência quem é o público que a gente está atingindo. Bem, o estado do Ceará, como nós já usamos na própria rede, ou seja, a própria Secretaria do Estado disponibiliza o programa para os seus municípios, né? Então nós temos aqui 44 mil, mais de 44 mil usuários que fizeram uso, pelo menos nesse período de pandemia. Agora, em períodos regulares, ele é distribuído material didático, os professores usam em sala de aula, usam esse recurso de forma offline, que a gente está mostrando aqui, são os que usam de forma online, e a gente também vê que outros estados também se beneficiam dessas mesmas produções que nós fazemos, como São Paulo, Pernambuco, então todos os estados da federação, uns em maior e outro menor número, né? E interessante, que eu acho que é uma coisa que muito importante, desde a primeira vez, das primeiras vezes que eu estive no Latinoé, é a compreensão daquilo que o professor pode fazer, daquilo que o professor pode criar. Então, o Luz do Saber, ele é um software livre, a gente tenta o máximo possível usar até para criação instrumentos livres também, mas a gente também quer dar liberdade para o professor criar. O Luz do Saber sempre teve, em sua essência, como princípio que o professor pode criar suas atividades. Então, ele é um software de autoria, que vem conteúdos para primeiro, segundo ou terceiro ano, mas na prática a gente está lançando ele agora como um editor de conteúdo até o nono, a gente vai lançar no próximo ano com essa finalidade. Atualmente, como estamos ainda em período de quarentena, e outras restrições, a gente colocou online, mas ainda sem essa função, ano que vem a gente vai disponibilizar, mas o professor vai poder criar seus conteúdos, montar suas aulas, colocar seus vídeos, pegar bibliotecas de áudio, de vídeo, de textos livres, e incluir na criação da sua aula. Então, é um sistema que não é somente um software para ele usar, que foi desenvolvido com tecnologia, para ter a função de ser livre, mas também para ele ter a liberdade de criação, dele poder criar a rotina de aula dele, a sequência de aula dele e disponibilizar para os seus alunos. E eu estou mostrando aqui, na verdade, vocês estão vendo na tela, exatamente isso. Ele pode colocar desde os pequenos elementos, ele pode criar atividades com vários modelos, certo? Eu gosto sempre de comparar o Luz do Saber um pouquinho com o Duolingo. Quem já
conhece algum aplicativo para celular, para aprender outras línguas, conhece bem o Duolingo. O Duolingo tem mais ou menos uns 7 modelos de atividade a 8, em que você monta uma frase, você grava um áudio, você escuta um áudio, escreve para ver se você compreendeu aquilo que foi falado em outra língua, você faz pequenas traduções ou associações, como se fossem colunas, né? O Luz do Saber, então, o Duolingo tem mais ou menos em torno de 10 templates. O Luz do Saber tem em torno de 90, que possibilita o professor criar uma gama de atividades muito grandes, né? E o que seriam essas atividades e o que o professor pode criar nesse processo de alfabetização e letramento dos seus alunos ou demais conteúdos que ele tem interesse. Estou colocando aqui um pouquinho das telas, certo? Que o professor pode ver. Então, tem um trabalho, como é muito voltado para a alfabetização e letramento, de trabalhar com nome próprio, as letras do seu nome, o alfabeto, os meus amigos, mas essa atividade que você está vendo aqui, que é um bingo de letras, que usa o nome do aluno, o professor pode editar, por exemplo, ele pode botar um nome, qualquer outro nome aqui para ser sorteado, ou escolher quais são as palavras que são sorteadas, e o aluno fazer isso no seu celular ou no seu computador. Ele pode montar uma sequência de atividades que vai aparecer. E ele pode, por exemplo, se for um professor do primeiro ano, ele vai poder criar o conteúdo dele do primeiro ano, botar quais seriam os temas que ele quer trabalhar, criar os temas. Depois que ele criar o tema, se ele quiser colocar um vídeo do YouTube para apresentar um determinado conteúdo, para que isso possa aparecer para o aluno, e depois colocar, né, uma leitura com fluência para poder trabalhar com o aluno, ele pode escrever o texto, ele pode gravar esse áudio, pode enviar para o aluno, ele pode criar questionários de atividades, ele pode criar simulados como se fosse SPAES, Prova Brasil, ou parecido, porque nós temos esses modelos de atividades que aparecem também de forma online. Pode criar atividades lúdicas, divertidas, pequenos jogos, nos quais ele configura aquilo que ele deseja, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Essa é uma atividade que diz qual é a sílaba. Então, o professor pode escrever aqui qual a sílaba que está faltando, ou dizer quais as sílabas que estão faltando. Ele configura no sistema e diz, eu quero botar a imagem que tem aqui do tucano, mas talvez para o meu aluno tucano não seja tão comum. Então, eu posso trocar uma imagem por gato e botar aqui a palavra gato e dizer quais são as respostas corretas e erradas das sílabas que estão faltando. Então, o professor pode editar esse conteúdo, ele pode editar todas as atividades que tiver no Luz do Saber, ele pode tirar, pode colocar, pode modificar, ele pode fazer ditado de frases, gravar uma frase, pedir para o aluno escrever essa frase que foi apresentada. Então, ele é um software, né, de autoria que trabalha exatamente com esses princípios, com esse princípio da liberdade do professor poder criar, tá certo? E também ele traz algumas coisas a mais. Ele traz livros, né? Então, o governo do estado do Ceará, ele faz o seguinte, ele, ao invés de simplesmente comprar livros e distribuir para as escolas das grandes editoras, ele regularmente, às vezes, quase todos os anos, às vezes salteia um ano sim, outro não, ele faz um concurso público com os professores submetem livros, e esses livros vão para uma seleção pública, são selecionados por categoria, distribuídos por idade e série, e a gente também distribui-as nos formatos virtuais. Então, é uma forma também de favorecer a produção local, a produção dos professores, motivar os professores a escrever livros, a motivar os seus alunos a lerem livros, né, com conteúdos regionais interessantes, da forma que ele achar mais pertinente. Então, esse é um projeto que trata exatamente disso. Ele trata de possibilitar ao professor e aos alunos que eles tenham a liberdade de poder modificar, de poder criar conteúdos, de poder usar os conteúdos, certo? Então, essa é exatamente o ponto que nós consideramos muito interessante. Por exemplo, qual o ponto importante? O ponto importante nós temos projetos, nós temos trabalhos de professores
brilhantes dentro da escola, né? Brilhantes dentro de sala de aula. Então, tão importante quanto esse trabalho, tão importante quanto os alunos acessarem esses trabalhos, é exatamente esses trabalhos poderem ganhar uma escala, né? Ganhar representatividade, poder ganhar uma demanda, poder atender a demanda local. Então, é fundamental exatamente isso, que os diversos parceiros, os diversos entes colaborem, né? Colaborem exatamente com aquilo que eles têm de melhor, com aquilo que eles podem fazer de bom. Então, quando a gente fala que os projetos educacionais e de tecnologias são relevantes para a escola e que os professores devem ser apoiados, não essencialmente esse projeto, mas os diversos que nós estamos vendo aqui, é exatamente porque a possibilidade da escola, do professor, das redes poderem desenvolver é que realmente ajuda o aluno, é o que realmente colabora com a educação. Veja bem, nós passamos agora por um período de pandemia, e ainda estamos, né? Em que tivemos que desenvolver, os professores tiveram que voltar, ir para suas casas, darem aula remotamente, modificaram muitos, para não dizer milhares ou centenas de milhares, tiveram que reformular a forma como trabalham, ok? E daí você tem que ser criativo, você tem que criar alguma coisa que possa facilitar a vida do professor. E quem que vai fazer isso? Se a empresa for desenvolver isso, para poder fazer isso em grande escala, seja por uma rede como a de Fortaleza, que tem 250.000 de alunos, né? É muito complexo. Então, o ideal é exatamente isso, que o professor consiga dominar as tecnologias, que os professores consigam dominar a parte de produção de conteúdo, que consigam fazer isso com seus alunos, para ele também poder ser produtor do conteúdo dele. Tanto do conteúdo tecnológico, ou seja, ele poder criar, assim como eu vi aqui na apresentação do Josemar, que eu achei fantástica, qual é o grande interesse e charme da robótica? É exatamente você ter um objetivo e você conseguir atender e resolver esse objetivo. Todo dia os professores têm um objetivo em sala de aula, que é ensinar os alunos, né? Os de ensino fundamental, os pedagogos, principalmente do primeiro, segundo e terceiro, que é o público que eu trabalho mais, então ele tem um objetivo que é alfabetizar as crianças, trabalho lá o letramento com as crianças, torná-las leitoras fluentes, né? Boas leitoras e leitoras com fluência, torná-los escritores, né? Que eles saibam ler e também escrever, produzir conteúdo, poder relatar aquilo que pensam e o seu conhecimento. Então, a robótica tem essa parte similar, né, em que ele vai produzir alguma coisa com seus objetivos. E as ferramentas básicas são essas, né? Então, um dos objetivos principais desse projeto é exatamente isso. Primeiro, oferecer um norte ao professor, né, para ele poder ter alguma coisa para ele guiar, para ele poder usar, para ele poder trabalhar com regularidade em sala de aula. Depois, a segunda coisa que ele conheceu, ele poder escolher quais são as ferramentas de trabalho. O que eu quero fazer agora? O que eu quero desenvolver com esse aluno? Quais são as tecnologias que eu posso fazer? Então, isso foi muito importante. Eu creio que, apesar da gente ter tido um ano muito difícil, um ano muito complexo, né, um ano muito complexo de trabalho, eu creio que essa foi uma experiência ímpar para os professores nesse momento. E aí, o que eu posso dizer com isso? O que eu posso dizer com isso é o seguinte, que nós trabalhamos sempre com alfabetização, a gente tenta incorporar, e a parceria com diversos entes, como faculdades, secretarias municipais, secretarias estaduais, né, outras outras instituições e os próprios professores em sala de aula, isso é o que faz com que os projetos de tecnologias aconteçam, porque grande parte dos projetos de tecnologia são muito pontuais. Quando você consegue ter um projeto de tecnologia que tem escala de rede, ou seja, você consegue ter todos os professores, né, uma grande parte dos professores recebendo aquela formação como fosse uma formação regular do seu dia a dia de sala de aula,
isso acontece de forma mais simples, mais facilitada, né? Então, essa interlocução, essa parceria, esse trabalho próximo do professor, próximo do aluno, sendo ofertado pelas redes de forma estadual, isso consegue possibilitar uma segurança para o professor, uma segurança de que ele vai fazer um trabalho e ele poderá ter uma continuidade, que ele sabe que aquilo que ele vai aprender vai ser utilizado, que pelo menos o mínimo de você ter um material didático, aquele livro que trabalha com determinada tecnologia pode estar garantido na sua sala de aula, e isso é muito importante. E tão importante quanto é exatamente essa consciência criadora, né, de você poder produzir. Então, o fato de você poder aproveitar áudios, vídeos, textos e outras tecnologias, e você poder incorporar, ou seja, quando você está na robótica, você consegue incorporar essas tecnologias de hardware, seja ela proprietária, seja ela livre, seja ela reutilizável. O Luiz Saber, enquanto software de autoria, ele possibilita você aproveitar o conhecimento, ou seja, um áudio de um enunciado, uma leitura de um texto, uma leitura de uma palavra, um vídeo do YouTube, uma imagem que é disponibilizada em um site livre, ou criada pelo aluno, ou criada pelo professor. Então, essa possibilidade de você ter a criação, do professor poder mesclar, dele poder montar e ele construir seu percurso pedagógico, né? Isso é o que faz, que potencializa a este software livre, juntamente com seus outros parceiros, ter uma grande utilização, ter uma utilização em larga escala e ter um bom desenvolvimento em sala de aula. Bem, esse era o recado que eu queria dar para vocês, falar um pouquinho dessa parceria, de como a Universidade Federal do Ceará, a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria de Educação do município, a empresa de fomento, no qual eu sou um dos pesquisadores também, né, que é a FUNCAP, através do programa Cientista-Chefe do Estado do Ceará, como a gente consegue articular com o Estado e municípios essas tecnologias educacionais de alfabetização. Mais uma vez, muito grato aqui à Itaipu Binacional, ao Latinoé, por possibilitar a gente fazer um pouquinho da apresentação desse projeto que trabalha com alfabetização e letramento com vocês. Muito grato a todos e fico disponível.